Eu tinha apenas 13 anos quando tudo aconteceu. Hoje, aos 73, as memórias daqueles dias continuam vivas, como se o tempo não tivesse passado. Muitas vezes me pergunto se foi real, se tudo aquilo realmente aconteceu ou se era apenas um pesadelo prolongado. Mas as marcas, físicas e emocionais, que ficaram provam que foi real. Tudo começou de forma sutil, quase imperceptível. Morávamos em uma pequena propriedade rural, cercada por mata densa e um silêncio que era tanto acolhedor quanto inquietante. Era uma casa simples, feita de madeira, mas carregada de memórias e histórias de nossa família. Eu, meu irmão caçula José, minha mãe Rosa e meu pai Manuel formávamos um pequeno universo ali, isolados do mundo. Naquela manhã, desci para o celeiro e percebi algo que me fez parar imediatamente. Os cavalos estavam inquietos, suas crinas estavam trancadas em tranças intricadas, como se uma mão pequena e habilidosa tivesse passado a noite os enfeitando. Meu pai, ao meu lado, olhou aquilo com uma expressão sombria. "É coisa dela", murmurou, quase inaudível. Quando perguntei quem era ela, ele apenas balbuciou algo sobre respeitar a mata e a comadre Fuluzinha. Até então, nunca tinha ouvido falar dela. Uma entidade das matas, um ser que cobrava respeito daqueles que viviam em seu território. Pensei que fosse apenas mais uma das histórias que os adultos inventavam para assustar crianças, mas, em poucos dias, aprendi que não era ficção. As noites começaram a ficar diferentes. O silêncio da mata, antes tão comum, foi substituído por barulhos inexplicáveis, passos leves, quase como o arranhar de garras no chão de madeira, risadas abafadas que pareciam vir de dentro das paredes. A luz do lampião tremeluzia sem motivo, como se uma brisa invisível atravessasse a casa. Meu irmão, José, começou a acordar chorando no meio da noite, dizendo que uma menina estava no quarto, observando-o. Em uma manhã, quando minha mãe foi cuidar das galinhas, encontrou todas mortas, espalhadas pelo terreiro. Algumas tinham as penas arrancadas, outras estavam com marcas profundas de garras. Na cama de José, encontramos uma das cabeças, colocada como se fosse um macabro presente. A mãe chorava enquanto meu pai andava de um lado para o outro, nervoso. "Vocês mexeram em algo na mata?" ele perguntou, a voz carregada de medo. Negamos, mas ele não parecia convencido. Foi naquela noite que eu a vi pela primeira vez. Estava deitado em minha cama, olhando para o teto, tentando ignorar os barulhos que vinham de fora. Foi então que ouvi algo arranhando a porta do quarto. O som era leve, mas constante, como unhas arrastando-se na madeira. Meu coração disparou. Com o lampião em mãos, caminhei até a porta. Ao abri-la, vi algo que nunca consegui esquecer. Era pequena, talvez do tamanho de uma criança, mas andava de forma bestial, com as mãos e os pés no chão, como um animal. Seu corpo era completamente coberto de pelos negros e espessos. O rosto, apesar de infantil, tinha um sorriso que não era humano. Dentes pontiagudos brilhavam sob a luz fraca. Seus olhos, grandes e brilhantes, me encaravam com uma intensidade que parecia atravessar minha alma. E, antes que eu pudesse gritar, ela desapareceu na escuridão do corredor. As coisas pioraram rapidamente. A casa parecia estar viva, com portas que se abriam e fechavam sozinhas, objetos que desapareciam e reapareciam em lugares impossíveis. Meu irmão se tornava cada vez mais retraído, dizendo que a menina o chamava para brincar na mata. Meus pais estavam exaustos, sem saber o que fazer. Tentamos rezar, deixar oferendas na floresta, mas nada funcionava. Na noite em que José foi levado, a atmosfera estava mais pesada do que nunca. O vento parecia murmurar coisas incompreensíveis, e as sombras dançavam de forma anormal sob a luz da lamparina. Eu estava no meu quarto quando ouvi um som distinto vindo da porta de entrada, um bater ritmado, como se alguém, ou algo, estivesse chamando. Meu pai abriu a porta, mas não havia nada lá fora, apenas a escuridão densa da mata. Quando ele voltou para dentro, percebemos que José não estava mais em sua cama. Corremos para fora, gritando seu nome. Meu pai segurava uma tocha improvisada enquanto minha mãe soluçava sem parar. Seguimos suas pegadas até a borda da floresta, onde elas terminavam abruptamente. Em um galho baixo, pendurada como um troféu macabro, estava a camisa de José.
Havia marcas de garras nas árvores ao redor, e um cheiro estranho, uma mistura de terra molhada e algo apodrecido, impregnava o ar. Passamos dias procurando, mas era como se a mata tivesse engolido meu irmão. Minha mãe entrou em um estado de torpor. Quase não comia ou falava. Meu pai, antes tão forte, parecia encolher a cada dia, murmurando preces desesperadas. Eu me sentia culpado, impotente, como se pudesse ter feito algo para protegê-lo. Sem José, a casa nunca mais foi a mesma. Era como se a alegria tivesse sido arrancada de nós, deixando apenas um vazio doloroso. Minha mãe passou a evitar olhar para o quarto dele, e meu pai queimou todas as coisas que poderiam atrair a comadre Fuluzinha de volta. Eu, por outro lado, me sentia observado constantemente, como se seus olhos ainda estivessem fixos em mim, aguardando o momento certo para terminar o que havia começado. A comadre Fuluzinha levou meu irmão. E, desde então, nossa família nunca mais foi a mesma. Aos 73 anos, ainda vejo seus olhos na escuridão, ainda ouço suas risadas na minha mente. E, mesmo depois de tanto tempo, sinto que ela ainda me observa, esperando pacientemente. Alguma coisa me diz que ela não terminou. A lua cheia iluminava a pequena comunidade rural de São Bartolomeu com uma claridade espectral. Aquelas terras, cercadas por uma densa floresta que parecia pulsar como um coração vivo, guardavam segredos antigos que poucos ousavam desvendar. Naquela noite, o vento trouxe um cheiro estranho, de terra revirada e madeira queimada, invadindo as casas simples de madeira e palha. Mas ninguém estava preparado para o horror que se aproximava. Logo no início da noite, um grito dilacerante cortou o ar como uma navalha atravessando carne. Vinha da casa de Dona Conceição, uma mulher conhecida por criar galinhas aos pés da floresta. O som ecoava como uma premonição macabra, carregando um aviso silencioso. Algo terrível havia sido despertado. Na manhã seguinte, o caos reinava. As galinhas de Dona Conceição estavam mortas, seus corpos estraçalhados e espalhados como se algo as tivesse destroçado com pura raiva. No chão de terra batida, marcas de pegadas pequenas e descalças formavam um rastro que ia da entrada da casa até o galinheiro. Não eram pegadas de criança, apesar do tamanho. Eram mais afiadas, quase como se tivessem unhas. O velho José, um homem calejado pelos anos e conhecedor das lendas locais, foi o primeiro a pronunciar o nome que todos temiam. É a comadre Fuluzinha. Sua voz tremeu, e os olhos endurecidos pela vida no campo refletiam um pânico que contagiava. A comadre Fuluzinha era uma lenda que corria entre os moradores da região. Uma entidade da mata, protetora dos animais e das árvores, mas também uma vingadora implacável contra aqueles que desrespeitavam a floresta. E agora, parecia que sua ira havia sido despertada. Nos dias que se seguiram, o pânico se espalhou como fogo em palha seca. Animais desapareciam, gados eram encontrados com feridas abertas, como se algo os tivesse atacado com garras afiadas. As crianças começaram a adoecer de forma misteriosa, com febres que pareciam consumir suas pequenas forças. Cada família perdeu algo, uma cabra, um porco, uma galinha. Até que, numa noite sem estrelas, o inexplicável aconteceu. Na casa de seu Antônio, o carpinteiro, seu filho mais novo desapareceu. A janela do quarto estava aberta, e no parapeito, restos de folhas e galhos apontavam para algo vindo da mata. O menino, que tinha apenas 5 anos, nunca mais foi visto. No dia seguinte, no centro da aldeia, uma boneca feita de cipós foi encontrada no chão. Em seu peito estava entalhada uma única palavra: deixa. A mensagem era clara. A floresta queria ser deixada em paz. Mas o desespero tomava conta da comunidade. As pessoas formaram grupos para vigiar as casas durante a noite, mas a comadre Fuluzinha parecia sempre estar um passo à frente. Ninguém a via diretamente, mas todos sentiam sua presença. Um frio inexplicável percorria a espinha, e sussurros ininteligíveis podiam ser ouvidos no vento. Os dias se transformaram em semanas, e o terror não diminuía. Cada família foi marcada pela ausência de uma criança. O padrão era sempre o mesmo: uma noite silenciosa, um grito abafado, uma janela aberta e pegadas que desapareciam na mata. As pessoas começaram a deixar oferendas à margem da floresta: frutas,
flores, mel. Mas a comadre não parecia satisfeita. Os anciões, em desespero, se reuniram para buscar respostas. Reviraram memórias e lembranças até que um detalhe veio à tona. Nos meses anteriores, a comunidade havia desmatado uma grande área da floresta para plantar milho e criar pastos. Várias árvores centenárias foram derrubadas e animais foram expulsos de seus habitats. Eles haviam quebrado o equilíbrio e agora estavam pagando o preço. Mas era tarde demais. Mesmo aqueles que tentaram restaurar as áreas desmatadas ou abandonar as terras pareciam não escapar da maldição da comadre. A entidade não buscava apenas justiça, ela queria vingança. E essa vingança era implacável, arrastando a comunidade para um abismo de medo e desespero sem fim. Enquanto a floresta sussurrava segredos sombrios, a comunidade de São Bartolomeu compreendeu que certas forças não podem ser desafiadas. E que, para cada árvore derrubada, algo precioso seria tirado em troca. A comadre Fuluzinha não esquecia, e muito menos perdoava. E na calada da noite, enquanto o vento cantava sua canção assombrosa, todos sabiam. A próxima batida podia ser na porta deles. Para mais relatos assustadores como esses, siga o Caçador de Assombração. Deixe seu like e assista aos outros vídeos no canal. Bons sonhos, caçadores!